Olá, tudo bem com você? Vamos começar com a nossa saudação habitual. Pi, Pi, porque a nossa aula é de matemática. Meu nome é Alexandre Duarte. Nós estamos vendo o assunto agora geometria métrica e de posição no PET 4, então estamos vendo sólidos geométricos tridimensionais. E agora o nosso tema vai ser o cilindro, ok? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então vamos começar, como sempre, definindo o que é esse sólido. Cilindro é um sólido geométrico delimitado por uma superfície gerada pela translação completa de um segmento de reta. Segmento de reta esse chamado geratriz, que se move paralelamente a si mesmo, direcionado por uma circunferência, essa circunferência é chamada diretriz, em um plano que não contém a geratriz. Nossa, ficou difícil, né? De maneira mais prática, o cilindro é um corpo alongado de aspecto redondo, que mantém diâmetro constante ao longo de todo o comprimento. É considerado um corpo redondo, pois possui uma superfície curva e tem a característica de rolar ao ser colocado sobre um plano inclinado. Tanto é, gente, que é redondo, que nós vamos ver que nas fórmulas, como acontece com objetos redondos, fórmulas de área, fórmulas de volume, vai aparecer a constante π, ok? Isso aqui eu tirei do PET. Agora, de maneira mais prática ainda, você pode pensar nesse aqui, ó. Um copo, né? Esse copo aqui é praticamente cilíndrico, ok? Então, na hora que falar cilindro, tenta formar na sua mente a imagem mais simples possível, né? Um copo, por exemplo, ok? E aí nós vamos aprender a mexer com área, com volume. Então, explicando o que foi dito lá no PET, ó. Diretriz é aquela circunferência que está no plano lá embaixo. E aí você escolhe uma reta, um segmento de reta, que é a geratriz. E aí nós vamos girar esse segmento, ou seja, nós vamos mover esse segmento de reta, mantendo a direção que ele está, ou seja, mantendo sempre paralelo aqui, ó, a essa posição que esse segmento está, de modo que o extremo inferior aqui do segmento esteja lá encostado na circunferência. Quando a gente faz isso, vai dar o quê? Vai dar o cilindro. Alex, esse cilindro está torto, exatamente, o copo não está, vamos falar isso agora. Então, quando você tem um cilindro reto, né, essa classificação é o quê? Quando você tem um cilindro em pé, entre aspas, ou seja, o ângulo aqui entre a reta geratriz e a circunferência diretriz lá embaixo é de 90 graus. Caso contrário, vocês estão vendo esse outro desenho aqui, ó, que o ângulo aqui entre a reta e a circunferência não é de 90 graus, então nós temos um cilindro oblíquo. Então, assim, falando em termos bem simples, né, cilindro reto é um cilindro em pé, e cilindro oblíquo é um cilindro tortinho, assim para um lado. Ok? Aí talvez você se lembre que quando a gente falou de prisma, a gente falou a mesma coisa, né? Prisma reto é quando o prisma está em pé. E prisma oblíquo é quando ele está, entre aspas, né, torto para um lado. E aí olha o que a moça vai perguntar. Você vai falar de cilindro regular? Porque vão lembrar lá do prisma? O prisma a gente falou que era regular quando a base era um polígono regular. Se a base fosse um polígono irregular, era um prisma irregular. No caso do cilindro, gente, isso não faz sentido. Por quê? Porque a base é uma circunferência, não é um polígono, né? Então, na classificação do cilindro, só tem reto e oblíquo. Nós não vamos falar de cilindro regular, porque não faz sentido, né? A base do cilindro é uma circunferência. Não faz sentido você falar se uma circunferência é regular ou não é regular. Só faz sentido para polígono. Bom, então agora vamos ver os elementos, né, do cilindro, as fórmulas relacionadas, ok? Como calcular a área do cilindro? Então, nessa figura aqui, nós temos o raio aqui da base do cilindro, da outra base lá em cima está sendo chamado de R. E a altura do cilindro está sendo chamada de H, ok? Bom, se você cortar esse cilindro, cortar como? Imagina que você pega uma tesoura e nesse segmento que está destacado aqui, ó, você corta isso aqui como tesoura, imagina que isso aqui é feito de papel, e aí você abre esse sólido, ou seja, você planifica o sólido. Né? Se você fosse montar o sólido na sua casa de papel, você teria que recortar esse modelo aqui numa cartolina, por exemplo, e depois você ia dobrar para formar o sólido. Então, nós temos aqui, ó, o círculo lá de cima, o círculo lá de baixo, e aqui, ó, esse corpo do cilindro aqui, na hora que a gente recortou e abriu,
não sei se você consegue visualizar, vai dar um retângulo, ok? Dando o nome, né? Essa área de cima e também a área de baixo é chamada de área da base. Gente, vamos recordar aqui, ó, como a base é aquela circunferência lá, né? Um círculo, na verdade. Qual que é a área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Né? As bases são iguais, né, gente? Porque é o mesmo círculo. Então, a área da base aqui é πr ao quadrado e a outra também é πr ao quadrado. Voltando nessa figura aqui, ó, na hora que você cortou e formou o retângulo, né, o retângulo é a altura do cilindro aqui, esse lado aqui do retângulo, ó, altura H. E a base do retângulo? Essa base do retângulo é essa circunferência aqui de baixo que estava enrolada e na hora que você cortou, você abriu, ela ficou reta. Então, quer dizer que o comprimento dessa base aqui é o comprimento da circunferência. Né? Qual que é o mesmo comprimento da circunferência? 2πr, ok? Não confunda a fórmula da área da circunferência com o comprimento da circunferência. Lembra, gente, que a área é metro quadrado, centímetro quadrado. Na fórmula da área aparece o raio ao quadrado. O comprimento da circunferência é linear, o r aparece elevado a 1, ok? Então, vamos lá, nós temos duas áreas da base e nós temos a área lateral. Ó. Voltando aqui, ó, base vezes a altura do retângulo, 2πr vezes h. Está aqui no desenho, ó, 2πrh. E qual que é a área total, então? Vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque nós temos a base aqui e nós temos outra base aqui novamente. Então, vai ficar assim, ó, área lateral 2πrh mais 2 vezes a área da base, 2 vezes πr ao quadrado, ok? É claro que se você voltar lá no exemplo do copo, o copo não tem a tampa, né, gente? Aí, se você for calcular a área do vidro, só vai ter uma área da base. Mas, no geral, pode ter duas. Aí, se você reparar aqui que as duas parcelas aqui têm o número 2, ele pode ser colocado em evidência. As duas parcelas têm também o π multiplicando, ele pode ser colocado em evidência. As duas parcelas têm o raio. Aqui o raio aparece simples e aqui aparece ao quadrado. Você pode colocar um raio em evidência. Então, colocando 2πr em evidência, sobra aqui h mais r. 2πr vezes h mais r é a área total do cilindro, ok? Bom, e o volume do cilindro? Se a gente quisesse calcular, por exemplo, quanta água tem dentro do copo, até aquela altura ali que está a água. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ok? Como a base é um círculo, né, de novo, qual que é a área da base? Π vezes r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado vezes h. Gente, evita de ficar decorando essas fórmulas assim, tá ok? Lembra que a área da base vezes a altura. E aí, naturalmente, você vai olhar para a figura e vai pensar, não, mas a base é o quê? A base é um círculo. Então, a área da base só pode ser o quê? πr ao quadrado. E olha o que a rapaz aqui está nos perguntando. Alex, essa fórmula do volume do cilindro é a mesma do volume do prisma. Coincidência? Então, pera lá, de qual fórmula que ele está falando? Ele não está falando desta última fórmula, está falando dessa fórmula anterior. Vamos mostrar isso melhor numa figura para você? Ó, aqui é o prisma que a gente já estudou. Qual que é o volume do prisma? A área da base, que está aqui no desenho, vezes a altura. Neste exemplo aqui, né, a mesma figura que eu usei na aula do prisma, nós pegamos aqui um prisma oblíquo regular. Por que regular? Porque a base é um pentágono regular. Por que regular? Porque os 5 lados aqui são iguais. E o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura, né, todos dois. Então, o que muda? Que no caso do prisma, a área da base é a área do pentágono, é uma fórmula. E no caso do cilindro, a área da base é um círculo, é outra fórmula. Mas a ideia é a mesma. Então, gente, toda vez que nós tivermos sólidos com base e sem ponta, né? Porque depois a gente vai ver com ponta, né? Tipo cone, pirâmide, então de novo. Sólidos com base e sem ponta, qual que é o volume? A área da base vezes a altura. Então, nós temos basicamente 2 sólidos desse tipo, o prisma e o cilindro. Essa ideia aqui é a mesma. O que muda de um para o outro é a área da base, ok?
Bom, vamos então agora discutir algumas questões lá do PET 4 e ver como que isso aparece nos exercícios. Essa questão aqui é do PET 4, semana 2, está aí na sua página 24. Já baixou o PET lá, o PDF? Baixa lá, todas as matérias, ok? E é uma questão do Enem 2015. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 centímetros e raio 6 centímetros. Então, observa, essa aí já deu todos os dados para nós, ok? E outra de altura desconhecida e raio de 3 centímetros, respectivamente, conforme a figura. Já vou mostrar a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, ele já deu o nome para você, ó, V1, é o volume da lata que possui raio maior. É 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, V2, também já nomeou para você. E a pergunta da questão é, a medida da altura desconhecida vale? Está aqui o desenho da questão. Então, está aqui ó, uma lata de peixe, 4 centímetros de altura e 6 centímetros de raio. E a outra lata tem uma altura desconhecida x e o raio de 3 centímetros. E temos as alternativas, letra A, 8 centímetros, B, 10, C, 16, D, 20 e E, 40. Bom, então vamos começar dessa informação aqui. Eu lhe dei uma informação de volume, né? Porque afinal a ideia é você colocar peixe dentro da lata. O volume V1 é 1,6 vezes a medida do volume da lata de volume V2. Ou seja, escrevi assim, ó, V1 igual a 1,6 vezes V2, ok? Bom, mas qual que é o volume mesmo do cilindro que nós acabamos de ver? A área da base vezes a altura. Como são 2, o V1 eu coloquei assim, a área da base 1 vezes a altura 1, igual 1,6, o volume 2, área da base 2 vezes a altura 2, ok? Na matemática não use letras iguais para coisas diferentes, tá? Senão você pode se confundir. E por sua vez, como as bases, né, são círculos, qual que é a área da base 1? Π vezes o raio 1 ao quadrado. E qual que é a área da base 2? Π vezes o raio 2 ao quadrado. Então ficou essa expressão aqui. Se a gente observar, tem π dos dois lados, né, da equação, multiplicando. Nós podemos cortar o π da equação da esquerda com o π da equação da direita. Quanto mais rápido você simplificar, menos conta você vai fazer, menor a chance de errar. Então ficou assim, ó, o raio 1 ao quadrado vezes a altura 1 igual 1,6 vezes o raio 2 ao quadrado vezes a altura 2. Tá? Gente, de uma imagem para outra eu costumo repetir, tá, a última expressão para a gente poder ter a referência. Então eu repeti aqui a última expressão da lâmina anterior, vamos substituir os valores. Raio 1 ao quadrado ficou 6 ao quadrado vezes a altura 1 é 4. Igual, o 1,6, gente, para facilitar, eu escrevi na forma de fração, tá? Em vez de deixar decimal, eu escrevi assim, ó, 16 décimos, ok? Vezes, o raio 2 ao quadrado é 3 ao quadrado. E H2 é o que ele chamou de altura desconhecida, então é x, ok? Então vamos devagar, ó. 6 ao quadrado, 36. O lado esquerdo ficou 36 vezes 4, igual. O 16 décimos eu simplifiquei o numerador e o denominador por 2. Então ficou 16 simplificado por 2, 8. 10 simplificado por 2, 5. Vezes 3 ao quadrado, 9. Vezes x. Ok? Bom, a gente evita também de ficar fazendo muita conta, tá? Vamos tentar, em vez de sair multiplicando tudo, tenta simplificar primeiro. Então, em vez de fazer essa conta aqui, por exemplo, 36 vezes 4, o que que eu escolhi? Passei o 5 que estava dividindo aqui, multiplicando para o lado esquerdo. 5 vezes 36 vezes 4 igual, do outro lado sobrou 8 vezes 9 vezes x. Novamente eu repeti aqui, né, para a gente ver. E aí, como nós queremos o x, né, vamos isolar o x, o 8 e o 9 que estavam multiplicando o x aqui do lado direito, a gente passou dividindo para o lado esquerdo, ok? Então, o x ficou assim, ó, 5 vezes 36 vezes 4 dividido por 9 vezes 8.
E qual que é a vantagem? Aí a gente simplifica. O 36 por 9, simplificando por 9, né? Dá 36 por 9, ficou 4 sobre 1, simplificando ambos por 9. E o 4 sobre 8, simplificando por 4, ficou meio. Aí ó, ficou bem mais fácil. Agora sim, você multiplica todo mundo no numerador, dá 5 vezes 4 vezes 1, 20. Todo mundo no denominador, 1 vezes 2 dá 2, 20 por 2, resposta 10 centímetros. Ok? Então, deu alternativa B. Agora a questão lá do PET 4, semana 2, na página 24 também, que é mais atual, é Enem 2018. Um artesão possui potes cilíndricos de tintas, cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ok, então deu todas as informações do pote. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. Tá? Então não pode sobrar o pote, né, a altura do pote lá no final da caixa, senão a tampa não vai fechar. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa, em formato de paralelepípedo reto retângulo. Lembra do que eu falei? O que é paralelepípedo reto retângulo? Pensa numa caixinha de sapatos. É claro que nesse caso vai ser uma caixa maior. Tá? Lembra da caixa organizadora? Pronto. Ok? Vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Por que internas, gente? Porque tem que caber os potinhos. Então tá lá, ó. Por exemplo, modelo 1, comprimento da caixa organizadora 8 centímetros, largura 8 e altura 40 centímetros. E assim por diante. Modelo 2, ele forneceu comprimento 8, a largura 20 e a altura 14 centímetros. Modelo 3, 18, 5 e 35. Modelo 4, 20, 12 e 12. E modelo 5, 24, 8 e 14. É o mesmo preço. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Né? Claro, né? Para fazer valer o dinheiro dele. As alternativas, será que é o pote 1, 2, 3, 4 ou 5? Gente, o que nós vamos fazer? Eu reproduzi aqui a tabela e aqui nós vamos calcular quantos potes cabem em cada modelo de caixa. Como o pote tem 4 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 6 centímetros de altura, atenção agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a respectiva dimensão da caixa e dividir pela dimensão do pote. Por exemplo, se essa primeira caixa aqui ó, tem 8 centímetros de largura, nós vamos dividir por 4 para saber quantas larguras de pote que cabem. Mesma coisa, esse 8 aqui nós vamos dividir por 4 e a altura 40 centímetros vamos dividir por 6, ok? Entenderam? Então nós vamos dividir o comprimento total da caixa pelo comprimento do pote, para saber quantos potes cabem no comprimento. A largura total da caixa pela largura do pote e a altura também. Agora, cuidado na hora que você for fazer isso, ó, 8 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. E 40 dividido por 6 não dá exato. Porque se você pegar assim, ó, 6 vezes 6 dá 36 e 6 vezes 7 dá 42. Só que você não vai cortar o pote no meio, né, gente? Então, quer dizer, tem que ser Você vai fazer a conta e vai arredondar para baixo. Tem que ser o maior inteiro possível. 40 dividido por 6 vai dar 6, alguma coisa. Como não tem jeito de você colocar 6, alguma coisa potes, você vai pegar o menor inteiro possível. Arredondando 6, alguma coisa para baixo vai dar 6. E aí você multiplica. Né? Cabem a 2 dimensões no comprimento, 2 na largura e 6 na altura. 2 vezes 2, 4 vezes 6, 24 potes que cabem na caixa 1. A mesma coisa nós vamos fazer para as outras caixas. Por exemplo, 8 por 4 dá 2, 20 por 4 dá 5, 14 por 6 dá 2, alguma coisa, né? Um número entre 2 e 3. Como nós somos forçados a arredondar para baixo, né? Para o pote caber dentro da caixa, vamos arredondar para 2. Aí você multiplica, ó, 2 vezes 5 vezes 2, 20. Bom, agora que a gente já tem o raciocínio, ficou mais fácil, né? Nós vamos fazer a mesma coisa para a caixa 3. 18 por 4 dá 4, alguma coisa, arredondando para baixo dá 4. 5 por 4 dá 1, arredondando. E 35 por 6, arredondando, dá 5. 4 vezes 1 vezes 5, 20. Para a quarta caixa vão caber 30 potes
e para a quinta caixa vão caber 24 potes. Como você quer, né, claro, aproveitar ao máximo a caixa, né, 30 é o número de potes que mais coube aqui, ou o maior número aqui. Então, o modelo que o artesão vai escolher vai ser a caixa 4, alternativa D. Ok? Estão aqui as nossas referências. Muito obrigado pela sua presença na nossa aula e até a próxima aula.